Graça e paz. E Deus continue a falar o coração da igreja, e tem falado todo esse tempo. E mais uma vez eu agradeço a misericórdia de Deus em poder estar aqui hoje com os irmãos, voltando a essa casa, sempre é muito bom, né? E aí se vão 21 anos, tempo que nós congregávamos aqui, mas nosso coração está neste lugar. Quero agradecer o carinho, casal pastoral, é sempre bom revê-los, e pessoas que nós amamos. E eu sempre falo, quando eu venho aqui, eu sempre toco nesse assunto, né? O Francivaldo está na minha história, então não tem como não estar. Francivaldo, não sei se todos sabem, pregou no dia da minha conversão, 9 de março de 1997. Então, o Francivaldo estava pregando ali na Igreja Batista do Centenário. E quando o pastor Adailton Oliveira fez o convite à salvação, o chamado irresistível do Senhor nos alcançou, e começamos ali a servir o Senhor. Então, o Francivaldo faz parte da história de Deus em nossas vidas. Queridos, sei que você falou ali do como Deus foi formando, né, gerando o congresso. E o pré-congresso já foi uma honra estar servindo os irmãos ali, e uma honra maior estar esta noite aqui com os irmãos. Eu sei que já ouviram muito sobre o tema, e ouvirão coisas poderosas de Deus. Então eu vou estar aqui como o menor de todos, não só fisicamente, mas o menor de todos, ocupando este lugar em que grandes homens e mulheres de Deus me precederam e vão me suceder. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Mateus, onde está o texto, Mateus capítulo 25. Sempre que fala de noiva, fala de casamento, é algo que mexe conosco. E todos aqui já participaram de festas de casamento, de noivados. E como o Senhor é majestoso em pegar essa imagem, pegar essa ilustração para se revelar, e revelar o seu coração, e revelar ao mundo o que é a igreja do Senhor, a noiva. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. O noivo vem. Você está preparado? Amém? Então vamos começar a caminhar isso aqui. Aqueles que estavam no pré-congresso viram lá as etapas daquele noivado, em que é preciso primeiro nascer a noiva. É preciso ter uma eleição para essa noiva. E então a noiva é eleita, e a noiva é formada pelos eleitos. Eles compõem a noiva, mas essa noiva tinha que nascer.
E observe o que está lá em Gênesis. Não havia ninguém que lhe correspondesse. Quando ele cria o homem, ele faz toda a criação, e ele olha e o homem está só, e ele fala, não tem ninguém que lhe corresponda. Precisa de alguém da mesma natureza, precisa de alguém igual, porque eles não poderão então se complementar. E então o Senhor, Ele que escolhe, e Ele elege a noiva, mas aí Ele gera a noiva. E assim como lá no começo, a mulher é gerada a partir do homem, para que o complemente, para que seja uma igual, alguém que lhe corresponda. Aqui o Senhor gera a igreja a partir do seu filho, que é sepultado para que nasça a igreja, porque cada semente produz conforme o que foi semeado. O Senhor semeado para a ressurreição, ao ressurgir, a noiva ressurge, uma igual que lhe corresponde. Agora não nascidos da carne e do sangue, mas uma igual em essência, e Ele é Espírito, e importa que a sua igreja o adore em espírito e em verdade. Então, e é maravilhoso, porque a gente vê como Deus vai construindo dentro da cultura e dentro da história. Aquele período, nesse período aqui da parábola, é interessante porque tinha que esperar um tempo. E então o jovem ia à casa da noiva, levava um presente, e ao chegar ali, escolhida a noiva, você aceita, está tudo certo, está aqui o presente como um penhor da minha palavra. Então estamos agora aliançados, mas você não vai comigo, ainda não é o tempo. Ele vai para onde? Ele vai para a casa do pai. Mas ele diz uma coisa que aquece o coração da noiva, para que ela espere. Ele diz, eu vou, mas eu volto. Por quê? Porque na casa do meu pai há muitas moradas, e eu venho te buscar, para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a espera da noiva. Nós estamos esperando algo. O noivo disse, eu vou preparar lugar, e eu venho buscá-los para a casa do meu pai, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Queridos, e a gente começa a ver, olhando agora para a igreja, para nós, a noiva do Senhor, que espera pela sua vinda. É interessante que o Senhor, ao falar dessa parábola, ele cita mais duas parábolas. Ele está falando, respondendo uma pergunta. Quase todas as parábolas, ou é para responder uma pergunta, ou é para responder a uma indagação, a um questionamento sobre a sua doutrina. Nesse caso, eles perguntam, Senhor, quando é que o Senhor vem? Essa é a pergunta. E ele começa a responder em parábolas. Ele começa a dar explicações. Ele diz, olha, ele quer dizer que mais importante do que saber a hora, é saber se está pronto, para a hora que for, para a hora que chegar. Não importa se na nossa contagem há atraso, pois na eternidade não há tempo. Não importa se no nosso calendário, como alguns já tentaram especular, é tal tempo, é tal outro tempo. Não, agora tem isso e agora tem aquilo. E basta uma notícia meio contrária do que se espera, e as pessoas começam a formular datas, o que não tem sentido. Tem o encontro certo, tem o noivo certo. O noivo deu a sua palavra, ele é fiel. Você foi eleita. Então para que ficar marcando e tentando especular datas? É apenas ir aquecendo o coração para encontrá-lo. Mas queridos, alguns já presenciaram aqui casamentos comunitários. É noiva para perder de vista. Mas cada uma conhece o seu noivo. Porque a essência não se copia. Vamos começar a caminhar por aí. Observe que muitas coisas elas eram iguais, e só vai saber a diferença quando o noivo chega. Não é no intervalo. É quando o noivo chega que o coração da noiva é revelado. É quando o noivo fala
é que o coração da noiva aquece. Todo mundo chega no casamento e parabeniza o noivo e tem todo aquele dia cansativo, né? E de choro para o pai da noiva, que outro dia passou por isso. Mas o que vai aquecer o coração da noiva, que está lá cansada de um dia inteiro, de tantas coisas, né? E produz tanta coisa, e cabelo e um monte de coisa, e ela está exausta, mas na hora que ouve o noivo, revigora o seu coração, e toda a sua energia está de volta. Então observemos algumas coisas. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a 10 vinhos. Entendam, quando olhamos para a igreja do Senhor, e algumas que se declaram igreja do Senhor, e aqui eu não estou falando de denominação nenhuma, eu estou falando de gente. Eu e você não podemos apenas vestir e nos ataviarmos como noiva, se o coração não for de noivo. Entenda, não dá para disfarçar a essência. Se disfarça a aparência, mas a essência não. Não é se vestir de noiva, não é estar no dia do noivado, não é estar perante o noivo que vai tornar-nos noivas. Nós somos noiva do Senhor pela uma eleição dele, e é ele que vai poder olhar as noivas e dizer: eu não te conheço. Queridos, para mim é um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Não a parábola aqui, mas a frase que é repetida em outro ponto. Quando aquela multidão chega diante dele e fala: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós pregávamos, fazíamos milagres, Senhor, em teu nome nós fizemos tudo isso. E ele diz a frase mais terrível: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, casamento remete à intimidade e a ser alguém que lhe corresponda, alguém que o coração tem um eco lá no outro coração. E o Senhor, na sua glória, aqui a igreja é Jesus da terra, a igreja é Cristo em movimento. Não dá para ser Cristo dentro das quatro paredes. Igreja é Cristo em movimento, é por onde formos, é onde estivermos. E eu vejo ultimamente a igreja às vezes se encolhendo, dizendo: estamos sendo perseguidos. Calma, queridos, ainda nem começou. Mas não se assuste com isso. Quanto mais intimidade, mais amor e mais alegria estiver entre você, igreja, e o noivo, maior vai ser a perseguição. Nada chateia mais alguém não amado do que ver alguém que ama. Satanás não consegue amar, por isso odeia tanto. Nada perturba mais pessoas infelizes do que ver alguém feliz. Chega sorrindo no lugar, alguém que está infeliz vai ser revelado pela tua alegria. O que esse daí tem? Como se ser feliz precisasse de um motivo. Aí não é felicidade, é só alegria. A felicidade, ela não precisa de um motivo aparente, ela tem uma essência. Somos felizes em Cristo, pronto, isso basta. E queridos, observem que todas eram virgens, todas. Então bem aqui já não há uma diferença. Todas eram noivas. Então não pode ser essa a diferença, porque senão todas iriam. Então é a pureza aparente? Não, todas eram virgens. Então é a classificação que estavam, é o status de cada uma? Não, todas eram noivas. É porque elas adormeceram. Todas adormeceram. O texto diz que todas adormeceram. Você não pode dormir esperando o noivo. Cuidado, igreja, fica desperta, não dorme. Ei, calma, todas dormiram. Porque o sono aqui é o cansaço, meramente cansaço físico aqui, de esperar. Essas noivas estavam cansadas o dia inteiro, e elas estavam cansadas. Então não era isso. Todas tinham lâmpadas,
E todas as lâmpadas tinham azeite, porque todas levaram suas lâmpadas, e as lâmpadas estavam com azeite. Peraí, então qual a diferença? A questão é, elas levaram apenas o azeite que estava na lâmpada. E observe, precisavam da lâmpada para iluminar o caminho e para ver o noivo. Não tinha LED. Não tinha LED. Não tinha os postes aí. Eram lâmpadas, eram lamparinas. Talvez quem tenha mais de 50 anos entenda quando eu falo lamparina, talvez recorde alguma coisa. Mas como é da Jubab, eu acho que não tem ninguém com mais de 50 anos aqui, a não ser eu. Então, né, talvez tenha alguém aí. Acho que o pastor não tem 30. Então, queridos, que é pastor, então, a questão é, vão pegando esses pontos. Elas levaram as lâmpadas, porque ele podia chegar à noite, e foi o que aconteceu. Mas nada está na Bíblia à toa. Acontece que a igreja, que a noiva, ela se prepara. Eu vou esperar o noivo, e eu levo só o que já está sendo queimado, só aquela alegria do momento. E eu não estou levando vasilhas, eu não estou fazendo reserva, não estou levando para me manter aceso. Então qual é a diferença da insensata para aquela que é prudente? É interessante que essa palavra insensato e prudente percorre toda a Bíblia. Porque em outras tradições dizem tolas, outras tradições dizem loucas. Por quê? Porque diz o louco no seu coração, não há Deus. É viver como noiva sem na prática acreditar na sua existência. O que nós vemos hoje são pessoas que se declaram cristãs pela uma decisão, mas que seu modo de viver não opera Cristo ali. Não há uma aplicação prática da Bíblia. Então é apenas um ajuntamento solene a que Isaías se referia. Então, qual lâmpada é essa que distingue uma noiva da outra? Da igreja do Senhor. A palavra do noivo é que faz arder o coração. E a lâmpada, o salmista já respondeu, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É duas aplicações aqui. Lâmpada para os meus pés não é para apontar o caminho para onde eu estou caminhando, é aquela luz mais de perto, para eu não ver onde é que eu estou pisando. A aplicação pessoal da Bíblia, diária, eu examinando a minha vida à luz da Bíblia, antes de querer examinar a vida do outro, antes de querer examinar a sociedade, antes de querer examinar as nações. É primeiro você pega essa palavra, acende sobre a sua vida, e você vai olhar o quanto precisa limpar o vestido da noiva. Você começa a observar, começa a mostrar que tem coisas, tem muita coisa para ser tirada, tem muita coisa para ser corrigida. Então a primeira parte dessa lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é olhar os meus pés para que eu não tropece. E ninguém tropeça em montanha, todo mundo tropeça em pedra pequena. Ninguém tropeça em árvore, ninguém dá topada em árvore. Você dá topada em pequenos obstáculos, mas você está preocupado com grandes coisas e esquece as pequenas. É Jesus chamando os discípulos e dizendo: olha, pare, vocês estão preocupados com grandes coisas, olhem as pequenas coisas. Olhe primeiro a sua vida. Agora, depois de examinar, e ao mesmo tempo em que eu examino como luz para os meus pés, ela também é a lâmpada para o meu caminho. Aí é mais amplo, mas as duas com aplicação permanente. Eu acedo sobre a minha vida, e como noiva eu tenho que me apresentar como pura, limpa, sem defeito, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Isso só é possível, é diferente dos nossos casamentos aí, né?
que tem uma equipe para fazer o reboco. Aqui não, aqui é para olhar onde estão as imperfeições e mostrá-las ao noivo, para que o seu amigo, como ele diz, como ele chama o Espírito Santo, é que vai consertando isso na tua vida, é olhando os buracos da minha santidade, para ele ir consertando e me fazendo cada dia mais semelhante ao noivo. Aleluia. O papel da igreja, o nosso propósito é cada dia sermos mais parecidos, para que nós possamos realmente corresponder, ser da mesma natureza, amar as mesmas coisas, amar o que o Senhor ama. Então, queridos, é a palavra do noivo que aquece o coração da noiva. Essa lâmpada aqui, esse óleo, é Bíblia na sua vida, é palavra de Deus na sua vida. Ah, pastor, a santidade sem a Bíblia não pode ter, minha santidade vai ter furo sempre, porque aí a minha santidade pode ser o motivo da minha presunção, eu sou mais santo que você. Se você tem orgulho da sua santidade, a sua santidade é pecaminosa. Alguém que se orgulha da sua santidade, alguém que se orgulha da sua espiritualidade, alguém que se orgulha de ser a noiva. Somos a noiva por misericórdia do Senhor, queridos. Foi Ele que nos escolheu. Nós não éramos capazes de escolhê-lo. A graça se revelou, Ele chamando pessoas como nós para sermos a noiva. Eu tenho essa exemplificação em casa. Eu sempre falo assim, minha esposa é muito bonita, eu sou mal acabado. Isso é graça de Deus, né? Meu genro também é feio. E aí eu falo para elas assim, ó, é graça. Eu falei, Franca, nós somos agraciados, não é não? É verdade. Então isso é prova da graça de Deus. Pronto. Aí alguém assim, pastor, tem gente que é meio, né, sem filtro, fala assim, sua esposa é muito bonita pro senhor, né? Tem gente que já falou isso. E eu falei, olha como Deus é bom, né? Olha como Deus é bom. E agora que a gente está namorando há 32 anos só, dentro desse namoro tem 2 casamentos. Cada casamento tem um filho, né? Rabi do primeiro casamento, Rafa do segundo casamento, e a noiva é a mesma. Amém? E a gente vai caminhar o terceiro aí. Então, queridos, a palavra do noivo é que faz arder o coração. Observe, para saber se essa noiva está ainda amando o noivo, é preciso que a palavra ainda esteja ardendo. Não é movimento, não é nada. Ah, eu estou meio frio. Querido, aquece com a palavra. Algo que aquece, o que é combustível para a lâmpada não apagar, é essa voz do noivo. Observe lá em Lucas 24, não precisa abrir não, mas lá em Lucas 24, quando os discípulos estavam desanimados, o mestre foi morto, e eles estavam indo embora de Jerusalém, e então Jesus encontra eles, e vai conversando com eles, e eles chegam para Jesus e falam, porventura tu és o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Mataram Jesus, o Cristo, falando para Jesus. E ele continua caminhando com eles. E eles pedem para ele jantar ali com eles. Depois que ele se revela ali, eles dizem uns para os outros, por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha a palavra? Aleluia. Teu coração ainda arde pela palavra, querido. O teu coração ainda é aquecido pela palavra, de você ler um texto bíblico e chorar pela misericórdia de Deus, que se revelou e de forma majestosa e graciosa Ele registrou, para que eu e você possamos ouvi-lo todos os dias. Quantas pessoas hoje anelam por ter a Bíblia no seu idioma? E você tem. Que ela aqueça o teu coração e a lâmpada não apagará, porque é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, ó Senhor.
A palavra, ela é óleo, aquele óleo que vai manter aceso, por quê? Porque não basta ser só na lâmpada, na hora do começo. Eu comecei o noivado, lembra? E você lia a Bíblia de forma, você devorava o livro. Mas depois você achou que não precisava. Por quê? Na hora que eu estiver meio fraco, minha lâmpada estiver apagando, eu vou ao culto, eu ouço uma palavra maravilhosa. Querido, mas é você que tem que ter as vasilhas cheias de óleo. É individual. É você que tem que estar com a vasilha cheia de óleo, para que a lâmpada não se apague. E Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. Porque quando a palavra habita no coração da noiva, nutre a noiva com esperança. Ela fecha os olhos e ela consegue ouvir a voz do noivo. Quando ela pensa no que o noivo falou e na promessa: eu venho buscá-los, eu levarei vocês para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Quando você ouve essa promessa do noivo, o seu coração aquece, arde o seu coração. Quando você deixa essa palavra habitar ricamente no teu coração, enche mesmo, tenha estoque, tenha reserva da palavra, começa a encher o teu coração, para que você transborde, para que você possa, se você fosse cortado em pedaços, o que tirasse era evangelho. Era evangelho. Me falha a memória sobre o grande homem de Deus, que ameaçado de ser cortado em pedaços, ele responde apenas: que o façam, pois cada pedaço meu vai jorrar o evangelho para a salvação de qualquer pessoa. Que esteja abundante na tua vida para acender. Quantas pessoas estão aí com frio, geladas, desesperançadas ao teu lado? Teu colega de trabalho precisa apenas que tu abra a boca e jorre aquilo que está habitando ricamente no teu coração. E o que habite ricamente no teu coração seja a palavra. É ela que liberada vai gerar vida. Deus gera vida pela palavra. O bará de Deus, o fazer do nada, o faça e é feito. É liberar essa palavra. E quem carrega essa palavra? A igreja, a noiva. O noivo não está presente. O noivo deixou um amigo, como ele se refere no evangelho: eu deixarei o Espírito Santo, que vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Mas eu volto, noiva. Me espere. Espere com pureza. Espere com o coração ardendo. Espere que a minha palavra ainda esteja profunda no teu coração. Noiva, enche o teu coração de palavra. Palavra de Deus. Devora esse livro. Te alimenta deste pão. Todas as nossas atividades são maravilhosas. A comunhão, o entretenimento, às vezes o passeio. Mas o que mantém a lâmpada acesa é a palavra do noivo. É a sua voz do coração. É a palavra que limpa e purifica. Pois mas elas eram, essas daqui foram as puras. Não, o que purifica é a palavra. Falei lá, todas eram virgens, todas eram noivas, todas tinham lâmpada. O que vai purificar você é a palavra. Ele diz lá em João 15:13: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O que vai purificar a tua vida é a palavra de Deus que você vai ler. Ilumina a sua vida, depois aponta o caminho e vai mostrando o que precisa. Queridos, o que eu acho maravilhoso é porque no reino, e ele está falando aqui assim, será no reino? No reino não tem filhos mais velhos. Eu acho isso maravilhoso. Acabei de me converter, eu sou tão filho quanto quem já se converteu há 300 anos. Não tem filhos caçulas, nem filhos mais velhos.
E aí quando você se converte, você se torna filho, e Ele vai cuidar do mesmo jeito. E Ele te limpa. Ele nos limpa pelo lavar regenerador do Espírito, o qual Ele derramou abundantemente sobre nós, como Tito escreve na sua carta. A carta de Tito está clara em dizer que Ele nos limpou pelo lavar regenerador, o qual Ele derramou abundantemente sobre nós. Lavar e regenerar, lavar e fazer de novo. Fomos limpos pela palavra. Esse é o poder da igreja. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E esse é o baluarte da igreja. Nós não levantamos uma bandeira de uma denominação, de uma instituição. Aí alguém vai dizer: pastor, você está dizendo que o senhor não é batista? Não, eu estou dizendo que quem me salvou foi Cristo Jesus. Que a noiva é formada por todos os que foram adotados em Cristo, como está no capítulo 1 de Efésios. Nós nos tornamos filhos por adoção em Cristo Jesus. E depois de nos tornar filhos por adoção, essa multidão dos salvos, Ele chama de noiva. Que coisa linda, queridos. E já estou finalizando, eu quero lembrar você de uma coisa. Não fale da igreja do Senhor. Nunca fale da igreja do Senhor. Às vezes a gente quer discordar de algum posicionamento, e a gente fala assim: a igreja está assim, a igreja é isso, aquela igreja. Não, só tem uma igreja sobre a terra. Todos os salvos, de todos os tempos, em todas as tribos, línguas e nações, todos os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esta é a noiva, esta é a igreja. Se eu fosse você, eu não ousaria falar da noiva, porque se você se colocar no lugar, você não vai gostar de ninguém falar da sua noiva. Não fale da noiva do Senhor. Ela é pura, santa, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Talvez o que você está falando são de ajuntamentos religiosos, mas quer saber uma coisa? Só seja noiva. Se você é noiva, rapidamente vai perceber quem não é. Eu não preciso apontar. Você não vai chegar num casamento e dizer: eu acho que aquela que é a noiva. Todo mundo vai saber quando a noiva se aproxima, porque a noiva não quer ser parecida com todos. Quando eu vejo a noiva querendo ser igual à sociedade onde ela está, eu fico com o pé atrás, porque eu falo: nenhuma noiva quer ser igual. Nenhuma noiva quer entregar coisas repetidas. Nenhuma noiva vai lá de um dos shoppings da cidade ver qual é a roupa do momento para entrar no dia do... Não, eu quero algo diferente. Tem umas que já botam no convite: não vai ninguém de branco, né? Não vai ninguém de branco. E eu acho que é capaz de, se alguém for de branco no casamento, a noiva mandar tirar. Não, você não está com as vestes para entrar, não entra. A noiva é exclusiva. A noiva é única. Ela não pode dar, por exemplo, na hora dos votos, os votos da noiva. Peraí, deixa eu olhar aqui alguém que tem uma influência, que tem um voto legal, e você fazer uma paródia, não vale. Você quer fazer uma original, né? Você quer falar. Então, quando eu vejo a noiva querendo pegar algo que está lá no mundo, que todo mundo gosta, para pegar, dar uma polida e apresentar para o noivo, não, queridos. Você pode mais. Entregue o melhor, o seu melhor de adoração. Não pega coisa requentada, uma declaração de amor requentada, uma declaração de amor que você pegou de alguém ali que estava fazendo sucesso, deu uma roupagem e apresentou para o Senhor. Não! Mas eu quero cantar para Deus e eu não tenho nadinha para falar. Noiva, chega para o Senhor e só diz isso: o Senhor, tu me arrebataste com somente um dos teus olhares. Eu te amo, Senhor. Acabou. Pronto. Eu nem tento cantar. Minha esposa sabe disso. Mas se eu tentar cantar uma música, ela só vai dizer: não, amor, não precisa isso, né? Tá feio, não precisa.
Ela não vai falar isso não, mas ela, o que ela, mas se eu chegar, amor, eu não sei cantar, mas você, tal qual o lírio entre os espinhos, és tu entre as donzelas. Pronto, acabou, entendeu? Já fico bem, olha, já fico bem. Então, é isso, não tente requentar, porque o mundo, se está assim, eu vou fazer também na igreja. Não, igreja, você é única sobre a terra. A igreja do Senhor. Não se amedronte com isso, ter raiva de noiva, não é? É amargura de coração, deixa para lá. Ah, mas falaram que vão perseguir. Você não sabe quem é seu noivo? Meu Deus, que medo à toa. Você não sabe quem é o seu noivo? Aquele que venceu e veio para vencer? Quem tocará na noiva do Senhor? Nós somos para Ele como a menina dos seus olhos. Então vamos viver a altura, estar preparado, estar esperando, coração aquecido, cheio de palavra dEle, para quando declarar o amor a Ele, declarar as palavras dEle. Por quê? Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Queridos, eu encerro com isso, dizendo duas coisas que eu quero que você não esqueça. O óleo é intransferível. O óleo é intransferível. Ei, me dá um pouquinho. Não posso. A tua intimidade com Deus é tu que constrói com Ele, no secreto. Não se simula isso, queridos. Há pessoas que vão tentar simular, mas não permanece. O que a Bíblia diz? Os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Por quê? Porque não dá. A tua intimidade com Deus, esse aquecer da lâmpada, é você e Deus, é o teu choro, porque a dor é tua. Eu posso sentar do lado de uma pessoa e chorar com ela, mas o choro da noiva é dela, é da intimidade, é do coração aquecido. O louvor é seu, isso é para todos aqui. Deus nos abençoou com ministérios de louvor maravilhosos. Sabe para quê? Para o culto congregacional. Mas lá no secreto, lá no teu quarto, abre o teu coração e derrama como água diante do Senhor. O óleo é intransferível. Por mais que o ministério de louvor faça com excelência tudo que faz, ele não vai poder louvar ao Senhor no meu lugar, porque ele vai dizer: sim, eu ouvi, e eu já recebi o louvor que eles fizeram, mas e você não tem nada para me dizer? Cícero, você não tem nada para me dizer? Senhor, eu cantei junto com eles. Sim, mas do teu coração não tem nada. Derrama o teu coração, porque o óleo é intransferível e a aparência não sustenta a essência. A aparência não sustenta a essência. Você pode, como eu falei no começo, se vestir de noiva, parecer uma noiva, mas quando o noivo chega, ele fala: não vos conheço. Então ele leva as noivas, as outras que acharam que podiam disfarçar porque estava igual. A aparência não substitui a essência. As que tinham essência ele manda entrar, as outras ele falou: não conheço. E esse não vos conheço seria o mesmo que, observando vocês, eu realmente não consigo identificar. Vocês nunca tiveram comigo, vocês não conhecem minha voz, não tem a minha palavra dentro de vocês, o óleo não está aí. Quem são vocês? Mas nós somos noiva. Eu não conheço. Porque você não será conhecido de Deus no dia. É agora. Ah, eu te conheço, Isabel. O Senhor vai dizer: das vezes que eu te olhei chorando no teu quarto, derramando o teu coração como água diante de mim, eu te conheço, eu reconheci. Entra, Isabel, para o gozo do teu Senhor. É assim, queridos. É isso.
Vai todo mundo, ele fala: ei, mas eu não conheço você, nunca estivemos juntos. Ah, mas você eu conheço. Aquele dia lá no teu serviço, você foi humilhado, e você se trancou no banheiro, dobrou os joelhos e chorou diante de mim, e eu te ouvi. Ah, eu te conheço. Entra aí, Aurélio, para o gozo do teu Senhor. É assim, queridos. O choro de Betânia, de Tiago, de Raquel, de Francivaldo, de todos vocês. Tem um dia e tem vários momentos em que esse noivado foi consolidado e você se comportou como noiva, porque ele te viu sozinho, não no culto congregacional, mas sozinho. Você louva como louva aqui, você louva o Senhor na intimidade com Ele, e aí sela-se essa união, porque a palavra diz, sabe o quê? Que os segredos do Senhor e a sua intimidade, Ele revela, os seus segredos, Ele revela para aqueles com quem Ele tem intimidade. Íntimo do Senhor. Noiva, a noiva preparada é íntima do seu Senhor, porque ela consegue distinguir entre todas as vozes que estão aí. Quando o noivo chega e diz: vem, vem minha noiva, e a noiva vai identificar a voz, porque ela já ouviu essa voz muitas vezes. Amém? Então, noiva do Senhor, o noivo vem. Você está preparado? Amém? Você está preparado com a palavra de Deus? Que essa lâmpada aqueça o teu coração, esteja enchendo o teu coração, para espalhar às nações a beleza da noiva de Cristo nesse tempo. Que o Senhor abençoe aos irmãos e a todos nós com a sua palavra. Vamos perseverar. Eu quero agradecer. Ó, a mamãe está ali. Então, sempre que eu venho aqui, eu sou abençoado com tanta gente que às vezes, né, a gente não pude dar um abraço na Leó. Então, Francivaldo, meu irmão, mais uma vez obrigado, viu? Obrigado até a Raquel, pude ver hoje. Então, Deus abençoe a todos vocês. A gente continua ali, ore por nós, trabalhando agora ali em São José dos Índios, em Ribamar. O desafio ali, Igreja Batista Nova, Jerusalém. Estamos trabalhando na revitalização daquela igreja. Então ore por nós, que Deus esteja ali tendo misericórdia daquela igreja, e que ela possa crescer, apesar do pastor que tem, ela possa cada dia prosperar e ser bênção.